Deus. Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Dá um amém de quem está bem aí, então, vai. Eita glória. Deus é bom. Já deu um sorriso para quem está do seu lado? Irmãos, ou eu estou tendo visão ou a casa está enfumaçada. Porque com esse monte de luz aqui eu não enxergo direito. Eu estou vendo uma fumaça assim. Não tira minha espiritualidade não. Fala que não está tendo nada aí, que sou eu que estou tendo a visão, vai. Meu Deus. Tudo bem? Bom rever alguns amigos aqui de poderoso Deus, né? Todo ano estamos aqui e Deus tem sido muito bom. Estar aqui nessa casa e nessa conferência em especial é muito bom. E eu creio que, como tem sempre sido todos os anos, esse ano não vai ser diferente. O Senhor vai fazer algo tremendo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar para vocês, eu trouxe 2 livros, né? Esse aqui é o meu primeiro livro, Faíscas do Secreto, ele está repaginado. Esse livro, não sei se você já tem ou já conhece. Se não conhece, esse livro foi de um momento ímpar, do momento mais importante, eu creio, da minha vida ministerial. Foi nesse momento, eu passava por uma grande crise ministerial, por um grande, vamos dizer assim, um grande vendaval ministerial, quando Deus me pediu para passar um tempo trancado pelas manhãs com Ele. E nesse tempo Ele me deu algumas experiências, eu compartilho nesse livro aqui, né? Eu amo muito esse secreto, né? Estou com a camisa aqui de Mateus 6,6, o segredo é secreto, porque para mim, ministerialmente, essa aqui é a verdade. O segredo é secreto. Tem também algumas camisetas lá, também com esse tema. E esse livro eu compartilho dessa época e Deus mudou a minha vida ministerial desde então. Foi uma coisa assim, assustadora. Como que uma direção de Deus pode mudar tudo? Tudo. E foi o que aconteceu. Eu não me lembro se o ano passado na conferência, porque a data da conferência do ano passado é diferente desse ano, se eu já tinha trazido o livro Maturidade. Já, né? Então, se você estava aqui o ano passado, provavelmente você teve a oportunidade. Esse é o meu mais novo livro. Esse livro, eu particularmente acho assim, de grande importância para a igreja, para líderes e pastores, mas para a igreja no geral. Porque eu penso que muitas pessoas vivem uma ideia cristã ou um comportamento espiritual equivocado, porque lhe falta alguns detalhes que estão na Bíblia, nós lemos e não percebemos. E eu começo esse livro está baseado em Gálatas capítulo 4. Eu começo chocando, porque é o que eu creio, que algumas pessoas nunca vão viver algumas coisas porque oram, porque jejuam, porque buscam, porque pagam preço. Tem coisa que enquanto você não for maduro, Deus não vai te dar. Você pode fazer o que você quiser, você pode dar pirueta, você pode orar com o joelho no milho, enquanto o herdeiro for menino, e a palavra menino em Gálatas é maturo, de nada ele difere do escravo, apesar de ser dono de tudo. Eu descobri uma coisa, que boa parte daquilo que era promessa de Deus para a minha vida, mas não acontecia, não estava retido pelo diabo, nem pelo tempo e nem pelos céus, estava retido por minha imaturidade. E tudo que eu tenho é tudo que eu estou maduro para viver. Amém? Então te aconselho aí lá depois, no final, lá no cantinho, tá na mesa lá, tem esses 2 livros, tem algumas camisetas lá também, se você quiser e puder. Livro eu não dou mais, já dei muitos livros, distribuía nas conferências e eu tenho uma direção de Deus para não fazer isso mais. Porque Salomão disse, com tudo que tens, adquire conhecimento. A palavra adquirir, ele é comprar. Nós investimos em muitas coisas e muitas vezes, quando é conhecimento, nós queremos de graça. Não é verdade? E então, não vou jogar para a galera. Vou voltar com ele para a bolsa. Porque, meu irmão... Oi? Eu já não estou vendo direito, não ouvi direito é ruim. O que ela disse? Jogar? Receba.
Oh, meu Deus. Vocês estão bem, gente? Eu estou muito feliz que o Osiel vai estar aqui daqui a pouco para ministrar. Nós temos o Júdice, temos o Cirilo, teve o Valdir ontem. Vamos ter o David e a Nívia, né, o pastor Rubens. Porque, meu irmão, vou ser bem sincero, eu estou em dias com Deus que não está muito legal. Já tem alguns dias que Deus resolveu fazer umas coisas que Ele sabe que me deixa muito desconfortável. Né, você deve estar observando, eu vim para cá, eu não trouxe meu iPad, que normalmente eu faço. Porque Deus resolveu não me deixar escrever nada. E então eu vou. Já tem mais ou menos uns 30 dias que isso está acontecendo. E então ali agora, na hora de vir para cá, eu rabisquei algumas coisas num papelzinho amarelo assim, só para não esquecer de algumas coisas que eu acho muito importante e vamos compartilhar. Ainda bem que tem o Osiel daqui a pouco. Você não vai perder a sua conferência porque eu estou aqui, fique em paz. Tem mais gente para ministrar. Amém? E glória a Deus por estarmos em família, porque nós não temos uma pressão de... Ninguém aqui está disputando nada. Nós somos amigos, nós dividimos, nós compartilhamos na mesa o tempo inteiro. Então é muito bom. Mas, vamos lá, eu queria dividir um sentimento. Eu compartilhei isso, curiosamente, há uns 2, 3 semanas, se eu não me engano, na igreja do Wellington, aqui em Belo Horizonte mesmo. Aqui é Contagem, né? Lá em Belo Horizonte. Eu não estou vendo, cadê o Wellington? Está aí, o Wellington Kessler. Está lá atrás, ali, ó. Nossa, mas eu estou cheio de gente maravilhosa aqui hoje, só não estou conseguindo ver eles, mas estão aqui. Minha esposa não tem como, né? Eu sei que ela está ali, ó. Aleluia. Isso aí eu tenho que ver, né, gente? Meu Deus do céu. Não vê não, para ver se a unção não vai embora na hora. Abre aí, queridos. Vamos lá, vamos andando aqui. 1 Samuel, capítulo 3. Eu queria falar para você que é um estudioso das Escrituras, que é um teólogo, que é um bereano, para baixar suas armas agora à tarde, pelo menos só um pouquinho, e vamos tentar entender o que os céus querem comunicar. Amém. Capítulo 3, 1 Samuel, vamos lá. Vai projetar aqui? Eu vou ler na versão que for projetar aqui então. Vai lá? Sim? Ok. Versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e deitou de novo. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia grave isso, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Vamos lá. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-se. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo e foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E aí nós sabemos o restante da história. O Senhor chamou de novo, Samuel atendeu de novo, e tudo foi lindo e maravilhoso. Não é verdade? Queridos, eu gosto daquela versão que eu vou focar nela, né?
o menino Samuel ministrava diante de Eli, mas ministrava ao Senhor. E é curioso que Samuel, menino, ministrava ao Senhor. E nós vamos continuar lendo e vamos chegar à frente e o texto vai dizer assim: Samuel não conhecia. Ué, que coisa estranha. Samuel ministrava ao Senhor, mas Samuel não conhecia. Ok, guarda isso. Então, Eli foi deitar no seu lugar de costume e Samuel resolveu deitar no templo perto da arca. Amém? E uma voz veio e chamou pelo nome o menino, Samuel, Samuel. E o menino, que não conhecia o Senhor, se levanta, vai até Eli, você já sabe disso. E aí acontece tudo isso que você já sabe, já pregou, já ensinou, já teve revelação, já teve um monte de coisa. E eu não quero repetir essas coisas, porque o Brasil conhece muito bem esse texto. Mas eu queria focar em uma coisa, e por isso que eu falei para que os teólogos tenham um pouco de paciência, desarma um pouquinho, baixa a arma, e vamos pensar. Eu não queria hoje falar sobre a geração de Eli e a geração de Samuel. Isso já foi ensinado, e eu vou te ser bem sincero, falar sobre isso é chover no molhado, ou talvez ia até jogar tempo fora. Mas eu queria fazer um pensamento. Eu queria que nós esquecêssemos a geração de Eli, a geração de Samuel, a geração de Eli. Não, vamos focar numa coisa. Vamos imaginar hoje, ou vamos pensar, ou vamos canalizar aqui, que Samuel é o menino que o Senhor está chamando em um tempo que o sacerdócio está cego. E aí eu não estou falando de duas pessoas diferentes, eu quero falar de uma pessoa só. Eu quero que você entenda, isso não é uma espécie de doutrina, mas eu queria que você entenda onde que eu quero chegar essa noite. Vamos pensar em uma pessoa só, mas em dois estados de vida, em duas estações, em dois tempos de vida. O texto fala que naquele tempo as visões eram raras, a palavra de Deus era rara, a coisa estava de mal a pior, mas é óbvio que a coisa estava de mal a pior, tem uma explicação, e o estar de mal a pior tinha um motivo claro, e o motivo era o sacerdote, ele estava obeso, ele estava cego, ele estava acomodado e ele estava fazendo concessões, porque nós sabemos que o sacerdote de Eli tinha todas essas coisas, sabe, Eli sabia do que estava acontecendo, mas ele não queria se indispor, ele não estava a fim de tratar coisas, os meninos estavam aprontando. Então é claro que nesse ambiente as visões vão ficar raras, é claro que nesse ambiente a palavra de Deus vai diminuindo, é claro que nesse ambiente a lâmpada vai se apagando. E aí o texto diz que antes que a lâmpada se apague, Deus chama por Samuel. E eu queria que você entendesse, e eu queria que você abrisse seu coração para entender o que eu creio que o Senhor quer falar comigo e com você essa tarde. Essa tarde o Senhor está chamando pelo menino, pela menina. Sabe, eu fiquei impactado por saber que teve um irmão que viajou aí 2 dias ou 3 dias de ônibus. E isso acabou de me moer, acabou de me quebrar, porque fazem exatamente 20 anos e 4 meses que eu saí com uma equipe de músicos para uma conferência aqui em Belo Horizonte. Saímos de Teófilo Otoni para uma conferência aqui em Belo Horizonte, e no Parque da Gameleira, a conferência Som da Chuva. Eu pensava que a coisa era uma, e eu cheguei lá e descobri outra.
O pastor Cirilo esteve na nossa igreja no ano 2000 e depois ele, em uma das conversas, ele falou assim: depois, quando vocês puderem, tragam um ministro chamado David Keeler. Não sabia nem que existia esse homem. Mas aí surgiu um banner que ia ter uma conferência que David Keeler ia ministrar. Então juntei a equipe de louvor e juntei uma mala com gravatas e ternos e sapatos, bico fino e roupas maravilhosas que não tem nada a ver, não tem problema algum, vou ser bem sincero, né? Fico inclusive muito bonito, minha esposa fala, quando eu estou vestido assim, né? E aí eu vi, porque eu pensei, eu vou bem arrumado, eu vou bem trajeto, eu sou um líder de louvor, vai ter um momento nessa conferência que vai chamar os líderes de louvor lá em cima e eu quero estar bem. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi um monte de gente meio que retardada, um pouco meio doido. Eu vou no banheiro e tinha gente dançando no corredor. Eu falei, mas dançar aqui no corredor, que maluquice, que coisa esquisita. Então fazem 20 anos e 4 meses que nós chegamos naquele lugar e eu recebi palavras. E ali eu nasci para avivamento. Então nasceram algumas referências de avivamento na minha vida. Pastor Antônio Cirilo se tornou uma referência de avivamento. David Keeler se tornou uma referência de avivamento. O Judson se tornou uma referência de avivamento. A Nívia, o Dan Duque, o Jeremy Bausa. Esses eram os homens que eram uma referência para mim. 20 anos depois, eu recebo um banner. Eu vou contar o segredo. O designer é meu discípulo. E ele falou assim, me mandou o banner. E aí, o que você achou do banner? Design da igreja aqui também é design nosso. E eu falei, muito legal. Mas eu fiquei assim, David, Cirilo, Judson, Nívia, Valdir. O que eu e o Valdir tá caçando aqui? E sabe uma coisa? Deus me lembrou que nessa época nós juntávamos dinheiro, moedas, fazia cofre. Nessa época, eu lembro que em um dos eventos Som da Chuva, nós viemos uma equipe e com medo de perder reuniões, nós fizemos um cálculo. E o cálculo é, nós não podemos, primeiro que não tem dinheiro para comer, segundo que nós não podemos perder tempo. Então vamos calcular quantos miojos dariam durante os 5 dias de conferência. E nós compramos 180 miojos. E 20 anos depois, Deus me coloca para ministrar com os homens que foram referência na minha vida. Deus me coloca como amigo deles. Sabe o que eu descobri? Que a palavra que funciona, não é aquela que você escuta, é aquela que você crê. A palavra que vai funcionar na tua vida não é a que você escutou, é a que você crê. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu creio em transferência, eu creio em transferência de unção. Só que eu descobri uma coisa: transferência de unção precisa ser melhor explicado no Brasil. Porque algumas pessoas, elas recebem imposição de mãos, elas recebem transferência, mas elas param nisso. E deixa eu te falar, receber imposição de mão, receber transferência, ou receber uma palavra e parar aí, não vai te levar a lugar algum. A Bíblia diz que Elias passando viu Eliseu arando com 12 juntas de boi e ele só passou. Ou seja, ele liberou algo sobre Eliseu. Ele liberou algo sobre Eliseu e está aqui. Ele passou e transferiu algo, mas não fez mais nada. E Eliseu poderia falar, uau, yes, recebi uma transferência e continuar arando boi. O problema é que muitas pessoas estão fazendo isso. Você recebeu algo, você esteve no lugar certo com as pessoas certas, você ouviu as pessoas certas, você recebeu a oração certa, você recebeu a profecia certa, você recebeu a transferência certa, mas não se moveu. Eliseu sai correndo. Eliseu sai correndo e fala, me espera. É como se Eliseu estivesse falando assim, não basta você liberar sobre mim, eu preciso responder o que você liberou. Espera que eu vou queimar, eu vou matar os bois. Espera que eu vou queimar a carroça. Espera que eu vou despedir da minha família. Mas eu não vou mais viver sem isso que você liberou sobre mim.
Deixa eu te falar uma coisa: não fique sentado esperando a profecia se cumprir. Se levante e comece a caminhar em direção a ela. Comece a caminhar em direção a ela. Comece a buscar aquilo que foi liberado sobre você. Comece a perseguir. E se for necessário, mate os bois. Se for necessário, queime as carroças. Se for necessário, dá um beijinho no papai e na mamãe. Mas parte para viver o que Deus prometeu. Pastor, mas e o menino? O menino se perdeu no meio da multidão. Vamos achar ele agora. Onde que o menino entrou na história? É que nessa época eu era apenas um menino que admirava e queria viver daquilo que era liberado. E o que Deus tem falado comigo esses dias é: eu preciso chamar o menino que mora aí dentro de você. Sabe por quê? Porque o menino, se eu chamar, ele levanta. Se eu chamar 2 vezes, ele levanta 2. Se eu chamar 3, ele levanta 3. Sabe, o sacerdote experimentado, as visões estão ficando raras e isso não mexe com ele. A palavra está ficando rara, isso não altera nada. Os filhos estão fazendo tudo que é mal e isso não faz ele se mover. Mas o menino, quando eu chamo, ele levanta. E por isso que essa tarde o Senhor está querendo chamar aquele menino. É aquele menino, pastor, do início do ministério. É aquele menino que quando queria chegar em algum lugar, se o Senhor falasse raspa a cabeça, ele raspava. Anda descalço, ele andava. Ajoelha, ele ajoelhava. Sabe, essa tarde o Senhor está chamando Samuel. Menino, vem para fora. Sabe, por que o Senhor precisa chamar meninos? Porque os meninos não se importam com a bagunça da casa de Eli. Tem uma geração no Brasil que justifica o seu comportamento com a bagunça que está na casa de Eli. Ah, eu não sou mais por causa disso. Ah, eu não faço mais por causa daquilo. Ah, eu não me envolvo mais por causa daquilo outro. Ah, por que eu me afastei? Eu me afastei por isso. Deixa eu te falar, se Deus chamar de volta o menino, você não está nem aí para a bagunça da casa de Eli. Você quer respondê-lo. Onde estão os meninos? Sabe por que o Senhor está chamando meninos? Porque meninos, o que Deus pede, Ele faz. Muitos de nós que estamos aqui amadurecemos demais, ficamos Eli demais, títulos demais, conquistas demais, experiência demais. Agora deixa eu te falar uma coisa, um segredinho. É preferível o menino, a infantilidade espiritual, do que a maturidade da frieza. Nós precisamos de uma geração que acreditava que orar curava. Nós precisamos de uma geração que acredita que orar pelas cadeiras, que intercessão, sabe,
Sabe, nós precisamos de novo de encontrar pessoas que acreditam que se ele ora antes da pregação, Deus vai usar ele. Que se ele ora antes da ministração de louvor, Deus usa ele. Porque alguns entrou na doutrina do Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, está resolvido. Deus usou, tem uns flamenguistas aqui, né? Tudo bem, mãe? Fazer o quê? Igreja é um negócio maravilhoso, né, irmão? Depois fala que a igreja não é inclusiva. Tem corintiano e flamenguista praticando na igreja. Tem cabimento um negócio desse? A igreja, sabe, sabe, nós somos nos tornando maduros demais, Elis demais. E aí o Senhor está falando assim: eu queria o menino. O menino. Alguns de nós precisamos de novo ter necessidade de orar para fechar o mês financeiramente. Porque algumas pessoas, a pior coisa que lhe aconteceu foi prosperidade. Você perdeu o coração. A igreja cresceu. O ministério cresceu. E então, coisas simples do evangelho vai ficando no meio do caminho. E sabe o que me assusta? O que me assusta não é a falta do que está, não é a lâmpada se apagando, é Eli não se importar. Então o Senhor começa a chamar menino. Samuel. Sabe, Samuel tinha tudo para ir deitar na cama no quarto, mas ele optou por deitar no templo. Nós precisamos. Eu achei incrível que o louvor. Falei, meu pai, como que Deus fala as coisas, né? Quero ser como criança. Sabe, irmãos, eu tô muito preocupado com o rumo que a igreja está tomando. Porque a sensação que tem é que nós estamos ficando anestesiados. Irmão, nós acreditávamos em coisas incríveis que funcionavam, mas parece que nós estamos perdendo a necessidade delas. Eu gosto sempre de honrar uma pessoa e, curiosamente, não estava no programa, ela está aqui hoje, é uma irmã lá da igreja, a irmã Neidmar, ela está ali. Você lembra dessa fase que eu falei que o nosso ministério passou? É uma fase muito louca, acho que era a melhor fase da minha vida, mas na época eu não entendia assim. Essa irmã, ela ficava orando pelas cadeiras que ia sendo empilhada semana após semana. E sempre que ela orava, ela falava: ih, pastor, isso aqui um dia vai estar tudo cheio. E quando nós mudamos para o prédio novo, eu estou vendo ela um dia pôr as mãos nas cadeiras assim, ó, e eu fiquei de longe olhando. E ela estava agradecendo, porque ela orou. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Eu estava conversando isso com o Júlio hoje de manhã. Eu falei, nós estamos tão viciados em coisas complexas, que nós achamos até, nem achamos espiritual coisas simples. E para ser bem sincero, eu não quero falar de coisas complexas esses dias aqui. Eu quero falar de coisas simples. Até para tratar comigo mesmo. Porque a gente vê meio que pressionado. Uau, aí vem uma revelação incrível, vai liberar. Vamos ver o que ele vai falar. Sabe de uma coisa, irmão? Eu queria falar de coisas simples. Eu queria falar, sabe de quê, irmãos? Da gente chorar de novo num período de louvor. Só chorar. Eu estou falando da gente cantar uma música sabendo o que está cantando e não no piloto automático. Eu estou falando de a gente ter prazer na presença de Jesus.
Porque, irmão, toda geração deixa um presente para a geração que vem. E a geração de Eli também deixou. Porque toda geração gera alguma coisa. Só que a geração de Eli deixou de presente para a geração futura e acabou. Porque se nós continuarmos nos comportando como Eli, esse vai ser o presente que nós vamos deixar para o futuro. Eu tenho medo, eu te falei esses dias na igreja, eu tenho preocupação de daqui a 10 anos, os nossos jovens de hoje serem pessoas igual os jovens que Paulo encontrou em Éfeso. Paulo chega lá, os discípulos foram receber, e ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta foi: sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Mas aí Paulo piora as coisas, que ele faz uma pergunta, e a pergunta é: mas em que batismo foste batizado? E falaram, para piorar, no batismo de João. Misericórdia, irmão. Como alguém ensina o batismo de João e não fala do Espírito Santo? Se o próprio João falou. E sabe, eu tenho medo, porque os nossos jovens, eles entendem tanto de mídia, de seguidores, de compartilhamento, de visualização. Sabe, irmão, quando eu me converti, eu aceitei Jesus, eu descobri quase que eu não tinha me convertido direito, que faltava alguma coisa. Porque aceitei Jesus, e agora? Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E aí começou uma perseguição espiritual para ser batizado com o Espírito Santo. E eu tinha que subir para o monte, eu tinha que fazer jejum, e novo convertido, eu tinha que ir na vigília, eu rodava minha cabeça na mão de 40 pessoas numa vigília, até um dia eu ser tomado pelo Espírito Santo. Ei, deixa eu te falar, a igreja é essa. Hoje, você foi, ok, você chegou na igreja, que legal, você faz o quê? Você toca, que legal, líder de louvor. O irmão toca, conversa com ele. Olha que bênção, nossa igreja está precisando de músico. Nós não falamos mais do Espírito Santo, nós não falamos mais de missões, nós não falamos mais de vigília, nós falamos de monte, tarde da bênção, imposição de mãos. Irmão, está ficando um negócio tão esquisito que até nós ministros já estamos ficando meio que assim, constrangidos de orar, porque você não sabe se orar impondo as mãos sobre alguém pode deixar a pessoa chateada. Puxa, afinal de contas, o meu creme custa tanto. Óleo com unção, com óleo, então nem se fala. Mas, como que eu vou sair depois de um culto com uma mancha de óleo de unção na cabeça? E com isso, a lâmpada está se apagando. Mas antes que a lâmpada se apague, o Senhor sempre grita pelo nome de alguém. Antes que a lâmpada se apague, o nome de alguém será chamado. Antes que a lâmpada se apague, os céus vai bradar, mencionando alguém. Antes que a lâmpada se apague, os céus vai gritar por alguém. Mas quem? Por quem? Quem os céus pode gritar hoje? Irmão, eu não tenho dúvida que a lâmpada está se apagando. Eu não tenho dúvida que as visões estão ficando raras. Apesar de parecer que está demais, na verdade, essa aparência de muita revelação e de muitas profecias e de muitas palavras só esconde o quanto de verdade está faltando. Porque nem tudo que está sendo falado Deus está respaldando. Nem tudo que está funcionando está fluindo. Eu quero te falar que funcionar é uma coisa e fluir é outra. Tem muita coisa funcionando, mas não está fluindo.
Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa sendo falada, mas o céu não está aprovando. E quero te dizer uma coisa, essa tarde é uma tarde para mim muito simples. Agora, Deus nunca precisou de nada mirabolante para fazer coisas incríveis. Ele sempre, eu imagino que esse dia era um dia simples, uma noite comum. Uma noite comum. E o Senhor falou assim, não tem jeito. É como se eu falasse, não tem jeito, nós vamos precisar chamar por alguém. Mas sabe de uma coisa? Vamos chamar pelo menino. Porque os experientes, eles estão vendo tudo, mas já não se move mais. Os formados, os que estão em pleno vigor do exercício se corromperam. Estão pegando as ofertas que era minha e ficando para ele. Então vamos fazer uma coisa. Vamos chamar pelo menino. Porque tem coisa, irmão, que você só faz porque você é um menino. Alguns anos atrás eu vi uma reportagem que eu fiquei em pavor. Aconteceu em Belo Horizonte. Eu fiquei em pavor só de ver a reportagem. Deve estar isso na internet. Um bebê de meses. Um bebê de meses. Pegou uma cobra jararaca e mordeu. E a cobra morreu. Eu vou te falar por que isso aconteceu. Você tem dúvida? Porque era um bebê. Você não pegaria. Talvez o Farley, né? Militar, essa turma aí é mais braba. Mas eu, cobra lá, jararaca, chama o Farley. Afinal de contas, você é militar para isso. Chama o bombeiro. Tá doido, irmão? O bebê pegou a cobra e curiosamente, como que Deus faz coisa? Como que Deus é incrível? Como que aquele bebê pegou uma cobra no lugar certo, a ponto de não picar ele, até levar ele na boca e morder e matar? Isso é notícia, viu, gente? Não é historinha, não é notícia. Aconteceu em Belo Horizonte. Só fez isso porque era um bebê. Tem coisa que nós não vamos fazer porque nós somos. Vou falar para vocês aqui. Lá no Japão, quantos irmãos no Japão, em um momento da sua vida espiritual, você gritava no culto, você falava, ó, glória a Deus, aleluia, você dançava, você celebrava. O tempo passou. Isso é muito infantil para você. Você não precisa mais disso, né? Eu costumo dizer lá na igreja que nós não gritamos porque a nossa igreja é a nossa igreja das que gritam. Nós não gritamos por causa da nossa denominação. Nós gritamos porque a Bíblia manda gritar. Sabia disso? A igreja não dança porque na nossa igreja pode dança. Não é porque pode dança na nossa igreja, não é porque a Bíblia manda dançar. Nós não aplaudimos que a nossa igreja é das que podem bater palma. Nós aplaudimos que a Bíblia manda bater palma. Sabe o que nós fizemos? Ei! Sabe o que aconteceu? Nós focamos na liturgia e perdemos o coração. É como se Deus tivesse dito, se chamar o sacerdote, ele não vai ouvir. Então vamos chamar o menino, que o menino levanta. Muitos de nós que estamos no ministério hoje, entramos porque nós estávamos apaixonados em meninos. Hoje talvez se nos fosse feita a mesma proposta, nós iríamos orar, jejuar, pedir sinais, maravilhas, prodígios, CPF de Deus, ficha, vamos saber se a ficha dele é limpa, né? Antecedentes criminais do Senhor, para ver se eu obedeço o que ele está falando. Mas muitos de nós, quando percebemos o que Deus estava nos jogando, na missão que Ele nos jogou, nós já estávamos no meio, porque nós estávamos apaixonados. Nós já estávamos lá. Sabe, nós não precisamos de mais gente postando versículo na rede social. Nós precisamos de mais gente transpirando versículos em suas vidas.
Nós não precisamos de mais pessoas divulgando o que o mundo inteiro já sabe. Nós precisamos de pessoas falando assim: onde está o que todo mundo fala? Onde está o menino? Nós vimos um sinal. Eu vou atrás do menino. Eu quero te dizer uma coisa: esses dias, no meu entendimento, são dias que o Senhor precisa chamar pelo menino que nós conhecemos, que está deitado. Na vida de alguns ele está dormindo, mas o Senhor vai te acordar. O Senhor precisa acordar o menino de novo, porque esse menino tem coragem de levantar uma, esse menino tem coragem de levantar 2, 3 vezes se for necessário. Esse menino está disposto a, sem entender muita coisa, fazer. Observe que Samuel não conhecia o Senhor, mas estava ministrando. Não sabia a letra, mas cantava. Não sabia pregar, mas pregava. Não sabia como era uma reunião, mas estava no meio. O menino não conhecia o Senhor, mas ministrava. Sabe de uma coisa? Nós passamos a entender de muita coisa sobre Deus, e nós estamos entendendo de Deus até mais do que Deus. E o Senhor está nos chamando: ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual foi o melhor momento da sua vida? Quantos aqui já tem um filho adulto, casado? Tem alguém aqui? Vou te falar. Quando ele era criança, você falava calça, chinelo. O que ele fazia? Ele casou. Calça, chinelo. Não, pai, fica tranquilo. Eu tenho imunidade. Fica de boa aí. Eu já entendo. Claro que eu estou fazendo uma comparação aqui, mas muitos de nós estamos nos comportando assim. A voz do pai, que era quase que uma lei em uma época da tua vida, hoje é extremamente questionável. Hoje é extremamente... tem que pensar direito. Peraí, eu sei que o Senhor falou, mas calma lá. Eu sei que o Senhor falou, mas deixa eu pensar melhor. Eu sei que o Senhor falou, eu sei que o Senhor chamou, mas deixa eu analisar bem o que o Senhor está falando. Sabe, nós precisamos voltar para o lugar de meninos apaixonados. Eu não estou falando de meninos na questão imaturidade em ações e erros, mas eu estou falando de coração disposto a obedecer. E eu sei que eu estou falando tanto aqui quanto em casa para muitas pessoas que um dia esse coração de menino era quem direcionava a tua vida espiritual e tua vida ministerial. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui foram apaixonados com o Senhor a ponto de se perderem no momento de adoração. Então, se o louvor durou 1 hora, parecia que durou 10 minutos. E quando acaba, já você não olhava para o culto. Sabe de uma coisa? Um dia minha filha perguntou, eu compartilhando com ela. Desculpa, gente, o que eu recebi do Senhor eu entrego, né? Eu sou muito generoso. A minha filha, um dia, eu contando com ela o que nós vivemos na época de Som da Chuva e todas essas conferências que nós vivíamos, e eu era um menino. Ela falou assim: pai, por que isso não acontece hoje mais? A primeira palavra que me veio na mente foi: nós não tínhamos celular. Escapuliu. Sabe aquela coisa, coração saiu pela boca? Sai, meu Deus, eu falei isso. Nós não tínhamos celular. Então quando a gente chegava numa reunião e eu olho para o lado, o irmão está igual um doidão, igual a galera de Gideão. Aí eu olho para o outro está tomando, está todo mundo bebendo de alguma forma, só me resta beber. Talvez a minha mensagem ela sei lá, é só para passar o tempo aqui na conferência. Talvez ela faça algum sentido. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu entendo que esse tempo, essa conferência desse ano especificamente, é um recado de Deus para nós. Eu recebo essa conferência como um recado de Deus para nós. E sabe de uma coisa? Eu estou falando essa tarde para pessoas que sabem de tempo que eu estou falando.
e para pessoas que não sabem. Opa, eu estou falando para Elias e eu estou falando para Eliseu. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu estou falando para pessoas que, quando eu começo a lembrar de coisas que eu falei, eu falo, uau, eu vivi isso, eu experimentei desse tempo, eu bebi dessa fonte, eu vivi debaixo dessa nuvem. Mas também estou falando para pessoas que não têm ideia do que eu estou falando. Eu estou falando para pessoas que talvez o padrão é 12 juntas de boi, e aquilo é o máximo. E aí de repente você está vivendo num ambiente que tem um manto passando sobre você. Talvez eu estou falando para pessoas que, como eu, um dia, 2004, o Danduque fala na conferência assim: eu sei que alguns de vocês estão aí e gostaria de estar ministrando numa conferência junto conosco. Se você crê nisso, você vai viver. Marista Raul falou assim: eu tomo posse. 8 anos depois, eu estava escalado para ministrar em uma igreja, de manhã e à noite, e o pastor, meu amigo, falou assim: Kleber, tem um problema, você tem que ministrar aqui domingo, de manhã e à noite. Mas surgiu um problema. Falei: qual é o problema? O Danduque ligou, queria ministrar domingo aqui. Eu falei: isso nunca foi problema, isso é uma resposta. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez nós estamos falando para alguém que precisa ser despertado do sono. E talvez nós estamos falando para alguém que precisa entender onde está inserido. Alguns de vocês estão aqui, talvez você está aqui, você nem sabe o motivo que você está aqui. Mas você não sabe que nós orávamos com bandeira, chorávamos. O que mais tinha nas conferências há 20 anos atrás era bandeira. Bandeiras. Alguns vão lembrar disso. As pessoas iam para a conferência com bandeiras da cidade, com bandeiras do estado, com bandeiras da igreja. E chegavam lá, elas oravam, elas profetizavam, elas marchavam, elas choravam. E de repente Deus foi tomando a nação. E de repente Deus foi fazendo algo ali, Deus foi fazendo algo lá, Deus foi fazendo algo lá, foi fazendo algo lá. E talvez você está aqui hoje, você nem sabe, mas você estava dentro da oração, daquela bandeira. Entende? Talvez você está aqui porque nós já oramos por você sem te conhecer. Nós profetizamos avivamento na nação inteira. Tem alguém de Rondonópolis aqui, se tiver? Rondonópolis, alguém não? Alguém conhece Rondonópolis aqui? Ok. Irmão, nunca vou esquecer uma conferência que do nada o Judson para a conferência. Eu estava vendo aquela conferência por fita cassete. Ele falou assim: cadê os irmãos de Rondonópolis? E aí tinha uma turminha, vem aqui à frente. E ele liberou algo sobre os irmãos de Rondonópolis. Eu falei assim: meu Deus, então quer dizer que é possível levar para a cidade aquilo que está sendo liberado ali? Eu queria te dizer que porque aconteceu, eu vi isso. Então deixa eu te falar uma coisa: ninguém sai de casa, como o apóstolo Valdir falou, ninguém sai de casa para estar com Jesus, para não voltar para casa com algo. Então eu tenho uma notícia para te dar: você vai voltar para casa carregando algo novo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está mudando completamente as coisas naquele ministério. Simplesmente os céus resolveu se abrir. E sabe de uma coisa? Você está orando por coisas que parece que não acontecem. Eu queria te dizer, Deus falou: eu estava segurando para um tempo oportuno. E eu quero te dar uma notícia essa tarde: o tempo chegou. Ei,
Ei, o Senhor vai começar a mover de novo, porque eu tenho certeza que alguém vai se levantar. Eu sei que alguém vai se levantar. Nós não vamos sair daqui, pastores e líderes, escute uma coisa. Eu queria dar um conselho para vocês. Para de ir para as conferências, para de ir para as reuniões, para pregar mensagem para os outros. Começa a ir para ouvir Deus. Começa a ir para ouvir Deus. Começa a ir para ouvir Deus. Nós ficamos canalizando tudo para, meu Deus, vou pregar essa aqui. Para com isso. Ei, nós éramos meninos. Menino não quer saber de pregar para ninguém, ele quer saber de ouvir para ele. Então eu quero te dizer, se o Senhor chamar o teu nome essa tarde, você se levanta. Porque Ele vai chamar por nomes aqui. A lâmpada não vai se apagar sem alguém se levantar. A lâmpada não vai se apagar, Mônica, sem alguém se levantar naquele lugar. Antes que a lâmpada se apague ali, você tem que se levantar. Ei, eu queria te dizer, antes que a lâmpada se apague em Juiz de Fora, vocês têm que se levantar. Antes que a lâmpada se apague, vocês precisam se levantar. Alguém tem que entender o que o céu está comunicando. Não, nós não podemos deixar a lâmpada se apagar. A lâmpada não vai se apagar. Quem são aqueles que se o Senhor chamar vai se levantar? Sai dessa cadeira. Sai desse comodismo. Sai desse comodismo. Sai desse bando de título e patente. E sai desse histórico. Experimenta se levantar de novo. Experimenta se levantar de novo. Experimenta se levantar de novo. Porque a lâmpada não vai se apagar. A lâmpada não vai se apagar. Tem alguém que está entendendo o que o Senhor está falando aqui essa tarde? A lâmpada não vai se apagar, Felipe, em Formiga, antes de você se levantar. A lâmpada não vai se apagar em Diadema antes de você se levantar, Marcos. A lâmpada não vai se apagar. A questão é, quem vai se levantar? Essa é a questão. O problema não é Deus falar. O problema é quem se levanta. Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências fluirão. Teu Espírito está aqui. Sabe, o Senhor está chamando os meninos que chegavam 1 hora antes da reunião e ocupavam os primeiros lugares, marcava com a mochila, com o tênis, com a Bíblia, e ficava ali porque ele acreditava que quanto mais perto do que eles acreditavam ser o altar, mais ele recebia. Nós estamos ficando sofisticados demais. O Senhor está chamando os meninos de novo. Os meninos que têm coragem de abrir mão das doces juntas de boi e falar assim: eu quero viver daquilo que passou sobre mim. Eu quero viver. Ei.
A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências fluirão. Sabe, é tempo dos pastores e dos líderes serem de novo os líderes das caravanas. Era assim que funcionava. A gente era o primeiro. Saia juntando as pessoas para ir no ônibus, na van. Depois nós começamos a terceirizar. Vai os jovens, vai os irmãos do louvor. Pelo amor de Deus, cadê os meninos? Essa tarde o Senhor está chamando o menino Samuel. E a pergunta é: se o Senhor precisar chamar o nome de alguém aqui essa tarde, o nome de quem Ele pode chamar? Quem Ele pode chamar aqui? Flua, flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Cadê os meninos que estão dormindo? Então flua, flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. É como se essa tarde o Senhor estivesse nos perguntando: pode ser você? Pode ser você. Ei, A lâmpada vai se apagar, eu posso chamar teu nome? Eu posso chamar teu nome? Antes que a lâmpada se apague, o nome de quem eu posso chamar essa tarde? Quem? Quem está disposto a se comportar como um menino? Quem está disposto a se levantar quantas vezes for necessário? Quem está disposto a ouvir o que eu tenho a dizer? Ah, sabe de uma coisa? Eli já não está mais interessado muito nesse assunto. E eu tenho algo para falar. Com quem eu posso falar? Eu tenho algo para comunicar. Com quem eu posso comunicar? Deixa de falar. Eli já não está muito afim de me ouvir. E ele não está muito interessado em sair do seu lugar de conforto. Ele não está muito interessado assim em dispor. Eu queria saber se você está. flua nesse lugar. E nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos
achegarei Pra encontrar teu amor. que nos envolve. A Bíblia diz que o versículo 19 do capítulo 3 diz assim: Samuel cresceu e o Senhor estava com ele e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Para mim há uma diferença em crescer. Para mim há uma diferença em crescer e ver o tempo passar. Para mim cresce quem cresce como Samuel, aqueles que nenhuma das palavras muda. Sabe, eu acreditava no poder de Deus há 20 anos atrás, e 20 anos depois eu continuo. Eu acreditava no batismo com o Espírito Santo há 20 anos atrás, e 20 anos depois eu continuo. Eu acreditava no avivamento há 20 anos atrás, e 20 anos depois eu continuo. Eu adorava há 20 anos atrás, e 20 anos depois eu continuo. Porque eu cresci, eu não vi o tempo passar. Nós não podemos confundir as coisas. Acreditar que o tempo está passando é o mesmo que está crescendo. Você pode estar se tornando uma pessoa experiente e não crescer. O menino cresceu e nenhuma das palavras, nenhuma, se perdeu. Ah, meu Deus, chama meu nome essa tarde aqui. Chama de novo o nome de alguns irmãos aqui.
a ti chegarei pra encontrar teu amor e nos envolve. Espírito de Deus vem sobre nós. Teu reino vem, Faz teu querer, inunda a terra. eu vi o Senhor assentado sobre alto e sublime trono. Erga suas mãos Sabe de uma coisa? Eu creio e ao creio. as suas vestes. que esses são dias que o Senhor vai nos chamar de novo. Sabe? Vai nos chamar de novo. Eu creio que esses são dias que o Senhor vai de novo despertar uma fé dentro de nós. Uma fé daquelas que nós acreditávamos que fazer marcha profética na porta do prostíbulo, o prostíbulo fechava, e depois de um tempo nós descobrimos que fechava mesmo. Que fazer marcha profética no ponto de tráfico, que o tráfico ia acabar, e depois nós descobrimos, acabou. Eu creio que nós vamos de novo viver uma fé no nível de que nós vamos estar sendo interrompidos nas reuniões, as pessoas pedindo para congregar e aceitar Jesus. Nós precisamos nos levantar antes que a lâmpada se apague. Eu estou profetizando na autoridade que há no nome de Jesus. Meu irmão, se você é um ministro, um líder, um pastor, eu quero profetizar, você não vai voltar sem um depósito espiritual para você carregar para o teu ministério. Pastor, eu não sei de nada disso que você está falando, eu não lembro de nada disso, eu sou de uma outra época. Eu quero te falar uma coisa: você não é de uma outra época, você é da época certa. Você nasceu no momento onde você vai ouvir de novo e vai viver o novo. Nós precisamos acreditar de novo. Isso mesmo. Acreditar de novo. Sabe, joga a rede mais uma vez. Espírito. Sabe, o Valdir falou uma coisa ontem, eu preguei semana passada, e eu estou impactado com a vida de Sansão. Uma coisa que me chama a atenção é que quando Sansão ele está ali cego, sendo objeto de sendo ridicularizado na festa, que ele é levado para a pilastra, ele faz uma oração. Ele fez uma oração. Sabe qual foi a oração que ele fez? Senhor, dai-me força, só mais uma vez. Dai-me força, só mais uma vez. Talvez essa é a oração que a alma e o espírito de alguns aqui estão pedindo, estão orando hoje. Só mais uma vez. Eu quero te falar que talvez aí está o segredo de Hebreus 11. Quando o escritor diz: eu não tenho palavras para
falar de tantos feitos de alguns. E ele cita. Eu não tenho palavras para falar de Jefité. Eu não tenho palavras para falar de... E vai citando e fala assim, não tem palavras para falar de Sansão. Aí, vírgula, homens que da fraqueza tiraram força. Dai-me força, Senhor. Só mais uma vez. Eu quero te dar uma notícia. Se esse é o clamor do teu espírito, se essa é a tua oração, se foi isso que você veio buscar, então é isso que você vai levar. O Senhor está te curando aqui. O Senhor está te curando aqui essa tarde. Ei, o Senhor está te curando essa tarde. Sabe de uma coisa? Ele está removendo a amargura. Ele está removendo a decepção. Está removendo o medo, a desesperança. Você até está indo, mas você está indo como os discípulos indo para Emaús, os olhos estão fechados. É como se você tivesse, não tem outra opção, né? Vamos. Não, o Senhor está falando assim, eu quero abrir seus olhos de novo, filha. Eu quero abrir seus olhos de novo, porque eu não quero que você caminhe comigo por circunstância, eu quero que você caminhe por revelação. Dai-me força, Senhor, só mais uma vez. Só mais uma vez. Ah, Jesus, que daqui, que dessa conferência saiam homens e mulheres como antes. Nós é que não sabíamos, queridos, o que acontecia após as conferências há 20 anos atrás, porque nós não tínhamos rede social como hoje. Mas eu sei, eu imagino o que acontecia. Saía aquele bonde de gente incendiado para cultos de avivamento, pessoas apaixonadas, reuniões nas casas, reuniões nas praças, os horários de recreio das escolas se tornou culto. A gente não sabia disso, porque quando nós íamos para casa não tinha rede social para falar o que estava acontecendo em cada lugar. Mas sabe de uma coisa? Era isso que acontecia. Era um bando de raposa incendiada, tacando fogo na lavoura dos filisteus. E sabe o que nós vamos fazer com esses dias? Sair daqui incendiados para incendiar a lavoura dos filisteus. Ei, e talvez a lavoura dos filisteus está lá no Rio, em Nova Friburgo, está lá em Juiz de Fora, está em São Paulo, está em Diadema, está em Belo Horizonte, está em algum bairro, está na Bahia, está no sul de Minas, está em outras nações, está nos Estados Unidos. Não quer saber, não importa. A questão que está em jogo não é onde está a lavoura, é se quem é enviado está levando fogo. Aleluia, aleluia. Flua